como o tema é só incentivos fiscais do Conselho de Contribuintes, esse é um tema que eu gosto muito, acho muito interessante, talvez um dos mais interessantes do direito tributário, porque ele está diretamente vinculado com o progresso e desenvolvimento dos países, das sociedades, etc. E tal. Então, só por uma questão de informação, incentivos fiscais, às vezes, são excelentes e, às vezes, são ruins, né? Por exemplo, eu estive vendo agora, na Coreia do Sul, por exemplo, há um desincentivo fiscal. O governo coreano resolveu tributar com 20% a mais as indústrias que fabricam robôs industriais, porque eles chegaram à conclusão que esses robôs estão tirando mão de obra, então eles querem refazer isso de tal forma que as empresas passem a contratar novamente mão de obra. Mas isso é uma questão à parte, não tem nada a ver com o Conselho de Contribuintes, que é incentivo fiscal no Conselho de Contribuintes. Eu gostaria apenas de fazer uma menção aqui, muito respeitosa, como fizeram o Conselho, o doutor Marcos fez em relação ao pai da Silvia, né, doutor... eu fiquei muito sensibilizado com isso, porque eu trabalhei com ele durante muitos anos, desde o tempo que ele era também representante do Conselho de Contribuintes lá no antigo Estado do Rio de Janeiro. E, nessa época, quem era o representante-geral da Fazenda era um outro procurador muito querido, também uma pessoa assim humana, espetacular, que se chamava Luiz Felipe Barroso Marques. Então, eu queria prestar essa homenagem para ele também nesse simpósio. Então, para não cansar mais vocês, eu passo logo a palavra ao doutor Bruno para a sua exposição. Bom, eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, pelo extremamente prestigioso convite que me foi feito. Para mim é uma honra estar presente aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que, historicamente, é uma casa de muito saber e de muita produção, seja produção prática, profissional, seja produção acadêmica. Nós sempre tivemos aqui dentro da PGE grandes mentes que trabalharam a ciência da tributação e a ciência das finanças, como, por exemplo, o professor Ricardo Lobo Torres, que nos faz muita falta. A gente, de uns tempos para cá, tem visto uma exacerbação de doutrina tributária que não analisa a tributação do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro. E essa era a maior preocupação do professor Ricardo. Frisar que a tributação não se encerra em si mesma, que ela sempre tem um atendimento a cumprir, que está no orçamento, mas eu tenho muita esperança de que esse legado do professor Ricardo seja mantido e seja levado à frente. Eu, mais uma vez, fico muito feliz por estar sendo presidido pelo meu professor Roberto Lippe, porque ele certamente não se lembra, mas das minhas primeiras experiências no Conselho de Contribuintes, o doutor Roberto era presidente do Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro, ainda naquele prédio ali na Rua da Candelária, e agora nós estamos com uma infraestrutura muito mais condizente com o Conselho de Contribuintes do Estado do Rio, e também faço muito bem acompanhado pelo doutor Gustavo. E, enfim, vamos pensar naquilo que nos trouxe até aqui, né, a todos nós. Falar sobre benefícios fiscais no Conselho de Contribuintes do Estado do Rio é um tema extremamente amplo, né? Então, para evitar que a gente foque em apenas um caso, mas também sem muito escapar disso,
eu trouxe aqui para reflexão de todos um decreto que nós temos aqui no Estado do Rio, que, em termos de conteúdo, se repete em praticamente todas as unidades da federação, que diz respeito à glosa unilateral dos créditos do ICMS pela unidade federativa de destino com relação a aquisições de mercadorias e serviços que venham com benefícios fiscais não amparados por convênio. Nós sabemos que, por determinação constitucional expressa, toda e qualquer exoneração fiscal, financeira ou financeira-fiscal de ICMS precisa de autorização prévia das outras unidades da federação, mediante convênio, nos termos da Lei Complementar 24. E também, por determinação constitucional expressa, em termos óbvios, aquele benefício fiscal que não tenha tido convênio não pode ser recepcionado pelo sistema jurídico. Nós sabemos que esse ambiente que é profícuo em concessões de benefícios fiscais financeiros ou financeiros fiscais em matéria de ICMS sem convênio é um dos elementos dessa enorme guerra fiscal que nós temos aqui no Brasil sem fim. Tanto que a gente já tem aí 43 anos de Lei Complementar 24 e que ainda, apesar dos seus 43 anos, não conseguiu resolver esse problema. Essa guerra fiscal, ela se manifesta basicamente por 3 comportamentos básicos, que é um comportamento típico de armistício. Existe a posição de quem ataca, que é concedendo o benefício fiscal sem autorização convenial. Existe a posição de quem se defende, simplesmente, ajuizando a DIS no Supremo, e aí esperamos todos, literalmente todos, contribuintes e fiscos, os 27 fiscos, esperamos todos uma resposta do Supremo, que às vezes perdura por muito mais tempo do que deveria. E nós temos uma posição que também é de contra-ataque, que é a situação como nós temos aqui no Estado do Rio, que implica na exigência do estorno proporcional de créditos para o destinatário que recebe mercadorias ou serviços que foram objeto de benefício fiscal sem convênio na unidade da federação de origem. Pois bem, pensando nesse contra-ataque que o Estado do Rio efetuou por meio do decreto 39.855 de 2006, quando a gente olha desde os considerandos do decreto, nós vemos todos os fundamentos de uma unidade da federação que reconhece que está sofrendo em razão dessa guerra fiscal. Então, nesses considerandos, nós vamos ver aqui já uma citação, eu peguei os principais, né, porque são muitos, já de cara mostra aquela regra da Lei Complementar 24, que considera absolutamente nulo o benefício fiscal que não tenha a autorização prévia mediante convênio, uma interpretação no sentido de que, diante dessas hipóteses de benefício fiscal que afrontam a norma constitucional, não se pode considerar cobrado para os fins do 155, parágrafo 2º, 1, ou do artigo 20 da Lei Complementar, não se considera cobrado nas operações e prestações anteriores esse montante exonerado sem autorização prévia dos Estados. E, em razão disso, considerando simples uma simples circunstância de não incidência, ainda que uma não incidência canhestra do imposto, perde-se o direito de crédito e admite-se o crédito simplesmente naquela parcela que efetivamente tenha sido cobrada pela unidade da federação de origem sem a exoneração fiscal. Como é que isso é tratado no nosso Conselho de Contribuintes? É relativamente previsível como o Conselho de Contribuintes se comporta com relação a isso, afinal de contas, nós temos, em primeiro lugar, um decreto, ou seja, uma norma expedida pelo chefe do Poder Executivo Estadual, e nós sabemos que o Conselho de Contribuintes, como um órgão da Secretaria de Fazenda, não pode simplesmente se recusar a cumprir a norma de um decreto, até porque nós sabemos que toda a nossa legislação reconhece incompetência do Conselho de Contribuintes para discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa norma.
Eu não vou entrar no mérito com relação a isso, eu acho que não cabe isso aqui para essa nossa conversa, mas, em razão de algo que já é previsível, que é um órgão do Poder Executivo dar cumprimento a um decreto, nós temos esse tratamento do reconhecimento da validade dos lançamentos feitos com base no Decreto 39.855. Eu pincei os dois acórdãos mais recentes que eu localizei no repertório, um do Conselho Pleno, agora do final do ano, que foi publicado no começo de 2018, e um outro acórdão da primeira Câmara, para mostrar que realmente o Conselho tem sido estável no tratamento dos lançamentos relativos à glosa de créditos desse tipo de mercadoria ou prestação de serviço que tenha sido entrada aqui no Estado do Rio. A gente pode ver, tanto nesse acórdão do Conselho Pleno, que teve uma votação por expressiva maioria, só teve um conselheiro vencido, quanto no acórdão da primeira Câmara, cujo resultado foi unânime pela manutenção do lançamento, que o Conselho de Contribuintes, e aí sei que eu sou meio repetitivo, mas de forma relativamente previsível, manteve a procedência do lançamento. Os fundamentos do acórdão são basicamente os fundamentos daqueles considerandos do decreto, sendo que eles se agregam aí àquela incompetência do Conselho para apreciar a constitucionalidade, que naturalmente o decreto não traria isso nos seus considerandos, mas é algo que nós já sabemos, inclusive já falamos sobre isso aqui, sendo que o Conselho também traz uma outra resposta para um argumento que é bastante comum dos contribuintes, dizer, olha, eu não tenho condições de fiscalizar o meu fornecedor para saber se na unidade da federação onde ele está estabelecido existe um benefício fiscal ou não existe, e se existe, em que medida, porque existem diversos benefícios fiscais, por exemplo, o PRODF lá em Brasília, que são praticamente invisíveis para quem adquire a mercadoria. Vem a nota fiscal com destaque do ICMS, sobre a sua alíquota integral, mas, por força daquele benefício fiscal do Porto Seco lá do PRODF, os contribuintes tinham uma redução do valor a pagar, acompanhada de um financiamento para pagar em parcelas o montante remanescente. Então, o adquirente da mercadoria aqui no Rio dizia, olha, eu não tenho condições de fiscalizar o meu fornecedor para saber se ele está no benefício, se não está, qual é o tipo de benefício que tem, etc., etc. E a resposta do Conselho é uma resposta bastante simples, no sentido de que, ok, você não tem condição de ver, mas faça todo o esforço possível para isso, porque nós sabemos que, e aí desde Roma tem sido assim, não se pode alegar a ignorância do direito como escusante, especialmente quando nós temos regras que são não apenas de domínio público, como também são bastante difundidas até pela própria imprensa, porque as ADIs são ajuizadas, as ADIs são julgadas, isso costuma ser bastante circulado em todas as mídias. E esse argumento do contribuinte acaba que não é acolhido pelo Conselho também. Isso tudo nós sabemos. E eu não viria aqui, obviamente, para ficar repetindo aquilo que nós já vimos e que nós sabemos como é que funciona e que nós também sabemos que não temos como modificar esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, é a estrutura da federação. O que me trouxe a buscar esse tema para a gente refletir em conjunto é um cenário que surgiu no ano passado e que pode criar um ambiente de rediscussão dessa matéria que se dá pela Lei Complementar número 160 de 2017, que se fez acompanhar em seguida do convênio ICMS número 190 de 2017. Essa lei complementar trouxe uma inovação porque foi uma grande forma de tentar resolver os problemas concretos surgidos em razão de algumas sessões de julgamento do Supremo em que, de forma conjunta, eles analisaram dezenas de ADIs sobre o tema. E aí dezenas de convênios, de benefícios concedidos sem convênio foram reconhecidos como inconstitucionais, e ainda com
alguma confusão, porque parte deles o Supremo modulou efeitos, em parte o Supremo não modulou. O ministro Marco Aurélio ficou extremamente revoltado com uma ADI que julgou um benefício fiscal do Paraná, porque modulou os efeitos disso, e ele não conseguia entender como é que modulava efeito de uma situação dessas. Mas o fato é que os ministérios públicos começaram a pressionar as unidades da federação para que cobrassem o ICMS dos contribuintes das suas unidades da federação. Afinal de contas, a lei de responsabilidade fiscal determina que esse imposto seja cobrado, sob pena de não receber mais transferências voluntárias. E os estados começaram a demandar os seus contribuintes, lançando retroativamente com juros e multa em razão da ausência de modulação de efeitos. Tamanho foi o imbróglio envolvendo discussões com questões extremamente abstratas, como confiança legítima, segurança jurídica, enfim, que são problemas realmente palpitantes em uma situação como essa. O Congresso Nacional fez promulgar uma lei complementar, que é a Lei Complementar 160, que tentou compor essa situação da seguinte forma. A Lei Complementar autorizou a que os estados concedessem, na verdade, que o CONFAS celebrasse um convênio no sentido de autorizar as unidades da federação a conceder remissão dos créditos tributários decorrentes desses benefícios fiscais tidos por inconstitucionais pelo Supremo. Ou seja, nós temos uma cronologia em que, ao longo do tempo, o contribuinte ficou sem recolher por uma norma inconstitucional, mas de constitucionalidade presumida, uma posterior autuação ou exposição à autuação como consequência da invalidação retroativa daquele benefício e um perdão relativo aos créditos tributários decorrentes de tudo aquilo que aconteceu antes. Logo depois que a lei complementar saiu, veio o convênio ICMS 190 de 2017, trazendo os requisitos e trazendo todo o rito para que essa remissão acontecesse. E aí nós tivemos uma situação bastante peculiar, porque nós nunca tínhamos tido uma circunstância como essa, de remissão do CONFAS de benefícios concedidos de forma inconstitucional, fundamentados em uma lei complementar. Nós já tivemos uma situação dessa sem a lei complementar, isso é questionado por ação direta de inconstitucionalidade, e existe um parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de que aquele convênio é inconstitucional, porque ele não pode convalidar algo inconstitucional desde a origem, e o convênio faria essas vezes. E eu confesso que eu ainda estou para ver os próximos capítulos com relação à lei complementar, se efetivamente vai ter essa ADI ou não, mas como já houve uma ADI relativa àquele convênio de ICMS anterior, que agora, confesso, não me vem à cabeça, o fato é que isso é possível que aconteça, mas, dado o ambiente político de promulgação da Lei Complementar 160, eu já tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque simplesmente todas as 27 unidades da federação foram afetadas, positiva e negativamente com relação a isso. E aí, como nós temos uma circunstância em que não é possível tornar constitucional uma regra que se faz inconstitucional desde a origem, não se pode falar em convalidação desse benefício fiscal. Então, surgiu um neologismo da confasação do benefício fiscal, porque o convênio 190 traz como requisito para a regularização desses créditos tributários a serem objeto de remissão que todos os benefícios fiscais inconstitucionais tivessem os seus atos normativos e os seus atos concessivos arquivados na Secretaria Executiva do CONFAS. Ou seja, não se trata de uma convalidação, mas de uma confasação dos benefícios fiscais. E, uma vez confasados esses benefícios, seguidos de uma publicação por cada unidade da federação dessas normas, os créditos tributários poderiam ser plenamente perdoados e os próprios benefícios em si prorrogados até o final de 2018, desde que houvesse um novo convênio, aí sim, regulamentando para o futuro esses benefícios fiscais.
e ainda criando uma circunstância de quase troca de figurinhas, porque os contribuintes que vissem em uma unidade da federação um benefício que não havia na sua, eles podem pedir para que o Estado pleiteie, junto ao CONFAS, a extensão do benefício para o seu território. Então, é uma situação extremamente atípica e nova no nosso ordenamento, e que contorna a questão do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, afinal de contas, nós temos uma outra lei complementar, paralela à Lei de Responsabilidade Fiscal, para permitir que esse perdão aconteça sem impacto nas transferências voluntárias. E aí surge o seguinte problema. Concretamente, diante do que nós temos à nossa disposição, normativamente falando, o que é que nos resta para fazer com relação a esse decreto 39855 aqui no Estado do Rio, assim como a diversas normas semelhantes em outras unidades da Federação? Como eu não me sentiria confortável de defender uma posição aqui, pelo menos sem fazer menção às outras, eu me sinto na obrigação moral de falar sobre todas as possibilidades que nós temos, apesar de eu ter adotado uma certa posição, que eu vou explicar aqui, mas todas essas alternativas possuem algum tipo de fundamento para serem defendidas. E o mais curioso, as três levam a três respostas absolutamente incompatíveis entre si. E essa é uma riqueza que nós temos no nosso ordenamento jurídico e que eu não sei se nós deveríamos ter, porque é ruim para o contribuinte, é ruim para o fisco, é ruim para o sistema econômico, porque a livre concorrência fica absolutamente à deriva em uma situação como essa. E em termos concretos, inclusive, a não cumulatividade do imposto, porque, afinal de contas, esses lançamentos impossibilitam que a carga tributária do ICMS seja repassada, se eles forem eventualmente pagos, para quem quer que seja. Mas nós temos três caminhos a seguir, nesse trevo que surgiu a partir da Lei Complementar 160. Ou bem se cancela o lançamento tributário integralmente, ou bem mantém-se a cobrança do crédito tributário com os seus consectários de juros e correção, perdoando-se a penalidade, ou bem se entende que a Lei Complementar 160 e o Convênio 190 não afetam em absoluto o lançamento tributário feito com relação àquela cobrança anterior. A minha posição, e não é uma posição em termos práticos profissionais, mas é uma posição acadêmica mesmo, é no sentido de que esse lançamento deveria ser integralmente cancelado. E eu não vou entrar aqui em discussões que transcendam a Lei Complementar 160. Eu acho que não cabe aqui trazer elementos extrínsecos a essa discussão, porque, afinal de contas, nós estamos focados nessa inovação do cenário. Mas é fato que a Lei Complementar 160 tem uma disposição expressa, eu até já passei por ela aqui, que está aqui no artigo 5º, né, afastando as sanções do artigo 8º da Lei Complementar 24. E esse artigo 8º da Lei Complementar 24, como a gente viu agora há pouco, é um dos considerandos do decreto 39855. E, naturalmente, se pelo menos um desses fundamentos deixa de existir, a gente precisa pensar na repercussão disso nos outros considerandos do decreto. Naturalmente, se deixa de haver aquela sanção do artigo 8º da Lei Complementar 24, me parece que não há tanta força em se assegurar que o contribuinte da unidade da federação de origem não teve mais o imposto cobrado, que era aquela presunção de um outro, considerando o decreto 39855, em razão da ausência de autorização para aquela exoneração tributária. Me parece também que, nessas circunstâncias, passa a haver um conflito aparente entre o decreto 39855 e a Lei Complementar 160, claro, né, conjugada aí já com o Convênio 190 e a reinstituição desses benefícios por cada unidade da federação, e em um conflito aparente de normas situado entre um decreto, por mais que seja do ponto de vista do Conselho, né, emitido pelo seu chefe, que é o chefe do Poder Executivo fluminense, e
a lei complementar, o convênio e normas de outras unidades da federação, nós temos uma regra emanada pelo Poder Executivo contrariando uma regra de lei complementar. Nesse caso, o servidor público pode se recusar a aplicar uma norma executiva que contraria a lei. É diferente de uma questão de arguição de inconstitucionalidade de normas, que é algo extremamente mais delicado de se tratar. E nesse caso, uma vez extintas as consequências, ou pelo menos afastadas, né, para esse caso, as consequências do artigo 8º da Lei Complementar 24, não me parece mais tão forte, assim como o reconhecimento de que o contribuinte não seja devedor na unidade de origem, não me parece mais tão forte esse atrelamento entre a adimplência do remetente e a entrada da mercadoria aqui no destino para os fins da tomada de crédito. Mas pelo menos esses são os principais argumentos para se adotar a postura de que o lançamento deve ser integralmente cancelado. Mas essa não é a única resposta possível no nosso ordenamento jurídico. Existe ainda a chance de se interpretar essa situação no sentido de que o lançamento deve ser mantido, mas afastadas somente as penalidades. Por que isso? Em primeiro lugar, porque é impossível convalidar uma norma inconstitucional. Se é impossível convalidar uma norma inconstitucional desde a sua origem, esse crédito que é decorrente daquela operação, ou seja, daquele negócio jurígeno que foi o fato gerador efetivamente, não deixa de ser inapropriado, para usar uma expressão mais ampla. E, em sendo assim, aquela mancha que existe desde a origem, aquele vício na formação do crédito tributário, não pode ser perdido. Por outro lado, quando a gente olha para as penalidades, o afastamento do artigo 8º da Lei Complementar 24 e essa confasação do benefício fiscal deixa de considerar aquela conduta, as aquisições relativas àquele benefício fiscal, como infração. Dessa forma, o crédito tributário seria mantido, mas a multa seria afastada em razão do artigo 106, inciso 1 do Código. 102A, 101 é a norma interpretativa. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é entender que o crédito tributário, autuado ou lançado de alguma forma, não tem relação com aquilo que é objeto de perdão em decorrência da confasação do benefício fiscal. A interpretação que vá nesse sentido seria no sentido de que essa remissão concedida em decorrência de todo esse conjunto de novas normas, inclusive a norma de reinstituição do convênio na unidade da federação de origem, não se deu exatamente com relação àquela exoneração irregular. E aí, como reforço, a gente tem o fato de que essa convalidação é impossível de ser feita, mas que esse perdão seja relativo ao ilícito do contribuinte posterior de não recolher o crédito tributário que surgiu a partir da decretação da inconstitucionalidade pelo Supremo. Então, seria possível, segundo esse foco, dissociar os momentos de formação do crédito tributário e, ao dissociar esses elementos de formação do crédito tributário e considerando que somente o que foi formado a partir da exoneração da Lei Complementar 160, seria possível, nessa linha de concepção, defender que o lançamento tributário deve ser integralmente mantido. Não me parece a postura mais adequada, mas é o que eu me sinto no mistério de trazer para cá para que a gente ventile essas informações, essas possibilidades, e deixo essas alternativas para reflexão, porque, afinal de contas, é o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nós temos uma circunstância extremamente nova, não acho que aqui seja caso de discutir ou trazer para essa confusão que já se instaura a regra nova da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de alteração de orientação geral e tudo, apesar de que ela pode vir a compor essa discussão,
mas justamente para a gente não trazer muitos elementos extrínsecos, eu não quis alimentar essa novidade aqui com mais uma outra regra que também vai dar muito o que falar, aliás, já está dando, os conselhos já estão recebendo os pleitos de suspensão e de reanálise do feito conforme os artigos 23 e 24 da lei de introdução. E eu agradeço muito a paciência de vocês, a atenção de vocês, agradeço demais ao convite feito pela nossa Procuradoria do Estado, e fico à disposição de vocês para qualquer confronto, para qualquer debate, para qualquer discussão com relação a isso. Muito obrigado. Doutor Bruno. Só complementando, aproveitando o tema que foi trazido pelo doutor Bruno, essa questão do crédito glosado na entrada, né, referente a estados a questão da guerra fiscal, né? Não sei se é exatamente esse decreto que traz a previsão daquilo que pode ser efetivamente creditado aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, antes mesmo dessa lei complementar, o próprio Conselho de Contribuintes já tem uma vasta jurisprudência no sentido de que aqueles benefícios que não estão previstos no decreto, anteriormente à edição do decreto, só manter a exigência do imposto. E já aqueles posteriores à edição do decreto, tem se mantido tanto o imposto quanto a penalidade. Ok. Então, após a brilhante exposição do doutor Bruno, vamos deixar as perguntas para o final. Passo a palavra, então, ao conselheiro Gustavo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Dr. Olavo, né, para compor aqui a mesa, aprender aqui também com o Dr. Bruno e tentar, o objetivo aqui vai ser mais comentar um pouco, sim, das decisões do Conselho relativamente a esse tema e dizer que muitas vezes o Conselho ele
vem tendo uma atuação de interpretar basicamente as normas, né, relativas aos incentivos fiscais, e ultimamente tem sido até mais benéficas ao contribuinte, né, do que propriamente a lei está prevendo. E aí eu vou trazer aqui alguns casos, poucos casos, né, mas que acho até relevante, porque dado o volume de autuações nesses casos. O primeiro caso que eu trago aqui respectivamente, ao Rio Log. O Rio Log, né, ele tem como fundamento a Lei 4173 de 2003, com o objetivo de fomentar o comércio atacadista e centrais de distribuição do Estado do Rio de Janeiro. A forma de enquadramento se dá por meio de um decreto do chefe do Poder Executivo e é firmado um termo de acordo entre o contribuinte e o Estado. Diante da atuação que a gente vem tendo no Conselho de Contribuinte, a gente vê que a problemática maior se encontra nesse artigo 5º, especificamente naquela parte ali que está sublinhada, quando fala do valor constante nas notas fiscais. Ali que está o problema. Por quê? A lei ela não faz distinção entre as operações que seriam efetivamente tributadas e aquelas que não seriam tributadas. Ela simplesmente fala que tudo aquilo que constar de valor na nota fiscal deveria constar na base para incidência daqueles 2%. A única ressalva, né, que é feito no decreto é com relação à exclusão das operações sujeitas à substituição tributária e aquelas inerentes à devolução de compras. Já o Conselho ele vem tendo um entendimento de que também não deve compor essa base para fins de incidência aquelas operações que normalmente não seriam tributadas se não enquadrado no Rio Log tivesse o contribuinte. Daí tem sido retirado também aquelas saídas não definitivas, que seriam basicamente saídas com suspensão do imposto. Isso aí posso dizer que é um ponto pacífico nas decisões que têm sido dadas no Conselho. Porém, ontem mesmo nós tivemos um caso lá no Conselho em que outras operações apareceram naquele contribuinte, que seriam saídas com diferimento do imposto, eram saídas com diferimento do imposto, além dessas que já é ponto pacífico. Saídas isentas e saídas também com não incidência do imposto. Então, essas operações, na verdade, foi até citado aqui numa palestra anterior, acho que da doutora Vera citou esse caso, né? Mas a gente teve que baixar em diligência porque foi um rol exemplificativo trazido pelo contribuinte e para que nós tivéssemos certeza da liquidez do crédito que estava sendo exigido, nós precisávamos saber exatamente quais seriam todas essas operações que constassem ali na exigência. Eu trouxe aqui dois exemplos, duas decisões, né? Uma da segunda Câmara e outra da terceira Câmara. Essa decisão da segunda Câmara, ela diz o seguinte: o benefício fiscal objetiva a redução da carga tributária do contribuinte para 2% do valor das saídas de mercadorias. Não faz qualquer sentido incluir na base de cálculo de apuração valores referentes a saídas não definitivas ou não tributadas. Correto entendimento da recorrente. O recurso deve ser desprovido. Por uma questão lógica, os 2% devem incidir sobre a mesma base de cálculo que seria usada para cálculo da carga tributária normal, pois só assim atinge-se o objetivo de onerar o contribuinte
apenas no percentual fixado no termo de acordo. A decisão da terceira Câmara, ela vai no mesmo sentido naquilo que eu falei que seria ponto pacífico. Ela retirou dessa base de incidência as operações sujeitas à substituição tributária e às devoluções. Um outro caso interessante também seria o benefício previsto para as mercadorias integrantes da cesta básica. A legislação de regência é o Decreto 32.161 de 2002, que tem o objetivo de reduzir a base de cálculo de ICMS nas operações internas com as mercadorias constantes do anexo único, de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 7% sobre o valor da operação. Aqui o que tem acontecido? O contribuinte ele tem classificado mercadorias que, em tese, seriam artigos de maior valor, né, como sendo da cesta básica. De qual forma? Ele pega, por exemplo, sal rosa do Himalaia. Ele classifica aquele ali como sal. O sal está integrante da cesta básica. O aceto balsâmico, que seria um vinagre. O vinagre é integrante da cesta básica. Massa de arroz. O que é integrante da cesta básica é a massa de macarrão desidratado. Um outro exemplo é o café em cápsula, que não está previsto na cesta básica, mas ele classifica somente como café. Então, aqui, o grande problema é que essa classificação ela está fugindo um pouco, né, com a finalidade da norma, que é o quê? De consolidar a criação de um rol de produtos de consumo básico, acessível à população em geral. E esses produtos data vênia, né, não seriam de acesso para a população em geral, e eu acho que também esse não foi o objetivo do legislador quando colocou esses produtos na cesta básica. Então, primeiramente, esse trabalho vem da autoridade fiscal lá na ponta, né, que tem que fazer uma verificação na descrição do produto, porque se ele for verificar somente o gênero, né, no caso, pegar lá sal ou a NCM, como consta no anexo, isso ninguém vai detectar. Então, ele tem que pegar realmente, verificar a descrição do produto, para confrontar com a lista da cesta básica e verificar se realmente atende à finalidade da norma. Então, o Conselho também tem analisado esses casos. Já teve um caso, acho que nem era da minha época ainda no Conselho, que foi a questão do pão de queijo, né? Se o pão de queijo ele integrava a cesta básica ou não. E a essencialidade disso também para a população em geral, né? Talvez aqui no Rio não tenha a mesma relevância do que no estado de Minas, né? Mas é por aí a análise. Então, por coincidência, eu trouxe até uma decisão que foi minha na terceira Câmara, né, que no caso aqui era um supermercado que fazia importação dessas mercadorias, e para que ela tivesse esse benefício
ela classificou esses bens que eu dei exemplo ali como sendo integrantes da cesta básica, e aí foi autuado pela fiscalização. E aí eu disse que as mercadorias importadas que foram classificadas como sendo da cesta básica não guardam relação com a finalidade da norma, visto que a norma tem como finalidade consolidar a criação de um rol de produtos de consumo básico que fossem acessíveis à população em geral. Nesse sentido, restou acertada a exigência da diferença do imposto, em razão da alíquota aplicada ter sido inferior à que deveria ter sido. Esse aqui é um outro benefício fiscal também, previsto nesse decreto 42649 de 2010, que o alcance dele é para empresa industrial ou comercial atacadista, inclusive centro de distribuição, estabelecido no estado do Rio, que realiza operações de saída com produtos de informática e eletroeletrônicos e com eletrodomésticos produzidos no país. O objetivo desse benefício é conceder um crédito presumido de ICMS de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 3%. O problema encontrado aqui, quando na análise desse decreto, é a classificação que é dada para os bens. Então, às vezes, o contribuinte classifica um determinado bem, no caso aqui dos autos, eram então, no caso aqui dos autos, ele classificou, por exemplo, como sendo eletroeletrônico ou eletrodoméstico, os seguintes bens: aparelhos de jantar de porcelana, churrasqueira elétrica, panela elétrica, ferro a vapor, secador de cabelo, chaleira elétrica, cafeteira prática, prancha cerâmica, entre outros, como sendo eletroeletrônicos. E aqui a saída, aqui é difícil muitas vezes você, no papel de julgador, né, por não ter uma formação técnica para distinguir, muitas vezes, o que seria um eletroeletrônico ou um eletrodoméstico ou um eletroportátil, né? O que existe para subsidiar o julgador? É o parecer normativo número 2 de 2015, que fixa o entendimento quanto à definição de produto eletrodoméstico e eletroeletrônico para fins desse decreto. Mas, no caso concreto aqui, ficou mais fácil de decidir só pela descrição do próprio fabricante dos produtos, porque todos eles ou não eram nenhum dos dois, eletroeletrônico ou eletrodoméstico, ou eram eletroportáteis, por definição do próprio fabricante. Então, ocorreu aqui até uma esperteza, né, do contribuinte aqui de querer ludibriar o fisco na classificação. E ele trouxe até um laudo elaborado por um profissional, né, dizendo que os produtos se encaixariam na definição prevista na legislação. E aqui eu trouxe dois julgados, né, os dois da terceira Câmara, que diz exatamente isso. Restou comprovado que os bens importados pela recorrente não devem gozar do benefício fiscal previsto pelo decreto, visto que o próprio fabricante classifica os bens como eletrodomésticos.
ainda no que concerne à base de cálculo, presume-se como correta adotada pela autoridade fiscal que o contribuinte não demonstrou ter efetuado o recolhimento do imposto na forma como previsto na legislação. No outro julgado, era uma questão do que iria compor também a base de cálculo dentro desse mesmo termo. Isso aqui é um outro benefício fiscal previsto na Lei 4177 de 2003. É um benefício fiscal para o setor de agronegócio e da agricultura familiar fluminense. A grande questão que eu trouxe esse benefício aqui é porque na lei ela não traz nenhuma delimitação quanto à aplicação no sentido de a forma de produção dessa carne processada, nem do porte, né, desses estabelecimentos que produzem essas carnes processadas. Então, e essa resolução que traz essa definição só foi editada 10 anos depois. Então, imagino que nesse vácuo, né, alguns autos de infrações foram lavrados e aí o que se encontra hoje no Conselho é o seguinte: se essa resolução ela pode ser aplicada retroativamente ou não, vez que antes da edição dessa resolução não existia nenhuma previsão com relação ao que está disposto na resolução. Então, grandes empresas, né, se beneficiaram desse benefício, acho que até corretamente, porque não tinha nenhuma limitação na lei, e foram autuadas exatamente porque a Resolução 580 de 2013 veio estabelecer uma condição, vamos dizer assim, de que esse benefício seria para uma produção artesanal, né, para pequenos produtores, e que esse estabelecimento deveria de ser um estabelecimento, uma propriedade rural, ou seja, para pequenos produtores mesmo. Do caso anterior. Bom, o FEF, né, não é um benefício fiscal, na verdade, é o contrário, né, ele é uma taxação daquilo que foi concedido pelo Estado. Eu só trouxe porque foi um tema polêmico quando da sua edição, e não quero me alongar muito nesse tema não, mas eu trouxe que a verdade foi um ressarcimento ao Estado, dada a crise, né, econômica aí que vivemos aí desde, se não me engano, desde 2015, 2016. Então, o Estado viu aí uma forma de angariar recursos, né? E aí a grande questão aqui, na verdade, porque essa lei ela foi editada antes da lei complementar que instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados. E essa lei complementar que instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados, ela expressamente previa que não deve ser taxado aqueles benefícios fiscais que foram concedidos através de convênio. E aí, posteriormente a essa lei complementar, foi elaborada uma nova lei estadual, que é a Lei 7659 de 2017, atualizando, né, a nossa lei para fins do previsto na lei complementar. E agora, recentemente, chegaram alguns processos no Conselho, onde o contribuinte tem sido autuado porque ele não efetuou o ressarcimento dos 10%, como previsto na lei. E o questionamento ali eu vejo mais de ordem constitucional, né, do que propriamente de ordem legal. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser o desfecho disso aí,
mas os processos estão lá, pelo que eu saiba, para ser julgados. E, por último, para terminar, eu trouxe esse decreto, que é o decreto 42644 de 2010, que ele não é um benefício fiscal, mas sim ele traz o que os procedimentos a serem adotados pela fiscalização, né, pelo Estado, para cancelamento desses benefícios fiscais. E é o denominado o decreto da bondade, né, alguns falam. E muitas vezes o próprio contribuinte não tem conhecimento desse decreto, apesar de que ele não deve ser observado para o cancelamento de todos os benefícios fiscais, né, mas somente aqueles benefícios fiscais em que existe uma obrigatoriedade de participação da autoridade, né, no caso, o auditor fiscal, o chefe do Poder Executivo, de deferir o benefício fiscal, que seriam aqueles de caráter individual. Então, a exposição seria nesse sentido, e espero ter trazido alguns casos assim, práticos que colaboraram. Obrigado. Antes de abrir para os debates, eu queria só fazer uma provocação, doutor Bruno, sobre essa questão que ele acaba de se referir, sobre esse fundo estadual de economia fiscal. O que o senhor acha disso? Eu sei que tem uma ADIM já proposta, alegando inconstitucionalidade e tal, do convênio 42, se não me engano. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, essa discussão do FEF, ela é muito complicada, porque ela transcende a questão puramente jurídica, né? E quando a gente esbarra em questões de risco orçamentário, como é o nosso caso, e o caso de diversos outros estados, a resposta é muito delicada de ser dada. Mas, partindo do ponto de vista puramente técnico, jurídico, o que me parece é que a determinação de um depósito de 10% de cada benefício fiscal não é exatamente o que a Lei Complementar 159 pediu para que os estados fizessem. Pediu não, determinou, né? Não é um pedido. O que consta da Lei Complementar 159 é que os estados devem reduzir em 10% o total de exoneração tributária. E não necessariamente isso significa uma exigência de um depósito de 10% de todos os benefícios fiscais. Aritmeticamente falando, ainda mais quando a gente sabe que a exoneração fiscal normalmente leva a um estorno proporcional desse crédito, a conta não é exatamente pelo valor nominal, uma carga nominal de 10% desse depósito. Então, me parece que a exigência de 10% de depósito para cumprir a Lei Complementar 159, ela é uma possibilidade que os estados adotaram, inclusive o Estado do Rio, mas não me parece que seja exatamente o propósito da Lei Complementar. É claro que, como a tendência é que esses 10% transcendam, ou seja, ultrapassem aquele mínimo da Lei Complementar 159, não dá para a gente dizer que é inconstitucional por si só, porque, a rigor, o Estado tem pleno exercício da sua competência tributária. Não é ilegal porque ele ultrapassa o mínimo, ou pelo menos tende a ultrapassar o mínimo da Lei Complementar 159. O que nós temos em contrapartida, e aí o Estado do Rio não tem tanto problema com relação a isso, em primeiro lugar, definir o que efetivamente é benefício fiscal, porque
nós temos circunstâncias em que essa expressão benefício fiscal é muito relativa. Por exemplo, benefícios fiscais de redução de base de cálculo, de modo a que a carga tributária final seja X, mas o contribuinte perde o direito de crédito. Ou seja, é praticamente uma apuração, um regime de apuração diferenciada. Nesse caso, é difícil a gente mensurar se efetivamente aquilo é um benefício fiscal ou se é uma apuração diferente. Porque a gente precisava fazer a conta de entradas e saídas para saber se o delta seria próximo de 10%, ou 15%, ou 20%, conforme seja o produto ou serviço, e a própria unidade da federação considerada, e a carga final que é cobrada nesse regime. Ou mesmo situações em que nós temos um regime de suspensão do imposto, se isso é considerado benefício fiscal ou não. Não no Rio, mas em outras unidades da federação, nós temos circunstâncias em que suspensão de imposto é considerada exoneração tributária. Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado também. Mas são situações pontuais que a gente vai encontrar em cada UF e que não levariam a um reconhecimento generalizado da irregularidade do Instituto, mas que, diante de certas situações concretas, ele não seria ou não deveria ser aplicável. Mas é mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Vera, alguém quer fazer alguma questão? Alguém quer levar algo? Então, eu quero agradecer a presença dos dois aqui e parabenizar pela excelente palestra de um e de outro. Agradecer ao doutor Olavo pela oportunidade de poder presidir essa mesa e encerrar o painel nesse sentido.